Olá, sobreviventes da pandemia, sejam muito bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Estevão, eu estou aqui com... Tatiele, oi. Nós estamos aqui para falar um episódio muito especial. Hoje é Páscoa do Senhor. E eu tenho aqui uma pergunta que vai instigar um pouco você. Tatiele, minha querida Tatiele, existe alguma coisa que você antigamente tinha medo ou tinha receio, você não gostava de jeito nenhum e depois que você teve maior contato, passou mais tempo fazendo aquilo, aprendeu a fazer aquilo, aí você passou a gostar e hoje você faz tranquilamente, aquilo mudou a sua vida? Aprender a dirigir era algo que eu tinha muito medo. Não à toa eu reprovei 5 vezes no Detran. Não consegue, né? Um dia quando vocês chegarem lá, sejam melhores que eu, por favor. Ou pelo menos não perca a esperança. Vamos conversar sobre isso e o que isso tem a ver com a Páscoa do episódio de hoje. Mas olha só, quando eu aprendi a dirigir com a autoescola e fui fazer a prova, eu tinha muito medo. Nossa, eu tinha muito medo e quando eu tinha que fazer prova, então, Senhor, tanto é que eu reprovei 5 vezes. Mas eu lembro muito bem, eu lembro que quando eu passei foi um dos dias mais felizes da minha vida, que eu tenho essa sensação assim gravada até hoje. Foi muito emocionante pra mim, né? Porque aquilo era uma vitória. Mas aí, os meus problemas não acabaram quando eu tirei a minha carteira quando eu peguei a minha carteira de motorista. Eu pensei, poxa, né? Agora estou habilitada, ninguém me segura, né? Legal. Não. Só que não, né? Só que não. Entrar no carro e dirigir sozinha, nossa, que desafio. Na verdade, sozinha não era tão difícil quanto quando tinha alguém comigo, porque eu, além de medo, eu tinha vergonha de errar, né? Tem a pressão, né? A pressão. Mas foi tenso. Sabe que eu lembro que eu ia quando eu comecei pro trabalho de carro, eu gastava 30 minutos pra chegar no trabalho. E aí eu entrava às 8, então se eu saísse 7h30, tudo certo, chegaria lá tranquilo. Mas eu saía de casa às 6 horas da manhã, com medo de pegar o trânsito, porque eu pensava 6 horas da manhã não tem ninguém na rua. Então eu comecei dessa forma. E aí, nossa, passei muita vergonha. Uma vez eu fui no Carrefour e não consegui sair do estacionamento. Tem uma rampinha lá e eu simplesmente não consegui tirar o carro lá. Parei, pedi ajuda, alguém tirou o carro pra mim. Nossa, que vergonha. Meu Deus. Mas, enfim, era medo, assim, travava. E aí hoje já viajei sozinha, dirigindo. É super tranquilo. Hoje realmente não tem problemas. Isso é algo que é um medo que eu tive que é muito, assim, superei. Mas eu superei porque eu pratiquei. Dirigi muitas vezes, passei muitas vergonhas, mas, assim, superei o meu medo. Então hoje, beleza, já renovei minha habilitação várias vezes. Tiro de letra, né? Tiro de letra, carrego as pessoas sem medo. Tipo o meme, né, do Will Smith, né? Confia. Não, mas é sério, eu dirijo bem. Mas o que isso tem a ver com a Páscoa? Que é uma coisa assim, né? O que isso tem a ver com a Páscoa? Legal, história interessante, mas e a Páscoa, né? Bom, a gente tem que entender o seguinte, às vezes a gente não sabe ou não entende quem é Deus de verdade. Do mesmo jeito que você não sabia, não entendia, não tinha conhecimento, né, para dirigir, para entender o trânsito, como que ele funciona, o que você pode fazer ou não fazer com o carro. Às vezes a gente tem isso também. Nós achamos que nosso Deus, ele é um Deus carrasco, que ele só tá aqui para julgar a gente, que ele só é perfeccionista, exato, que ele só tá vendo as nossas falhas, que ele é um Deus talvez ultrapassado, um Deus antigo, que já a Bíblia ela não serve mais para os dias de hoje. Isso é um livro que foi escrito começou a ser escrita 4.000 anos atrás. Faz tempo. A última pessoa que escreveu quase 2.000 anos atrás. E porque Deus ia se importar comigo, né? Com todas as minhas falhas, um Deus irritado, enfim. Isso por quê? Porque a gente não conhece, talvez, quem é Deus, né? E às vezes a gente pode falar, não, mas que isso, eu tô na igreja há muito tempo, eu sei quem é Deus, a gente lê a Bíblia lá toda segunda-feira, todo dia a gente tá lá, né, lendo a Bíblia, toda segunda-feira a gente tá todo mundo junto lá no devocional do Saltim, às 19 horas, toda segunda, lendo, né, já lemos 13 livros da Bíblia, né, como assim eu não conheço Deus? Mas às vezes é verdade, às vezes a gente precisa ser honesto e pensar, olha, eu não creio que Deus realmente se importe comigo, ou eu acho que Deus é injusto. Nossa, que absurdo falar isso, não, Deus misericórdia, Deus vai me matar, vai jogar um raio na minha cabeça se eu falar isso, né? Mas a gente tem que entender o seguinte, a própria Bíblia, a gente vê pessoas lamentando, pessoas questionando a Deus, né, falando
Deus, e agora? Por que o Senhor tá fazendo isso? Ou então, até querendo, sei lá, eu não aguento mais, não quero mais viver. Desistir de tudo. Desistir de tudo. Elias, né, por exemplo, ele pediu pra morrer. Deus me leva. Deus me leva e tal. Aí Deus... Interessante que nesse pedaço, foi logo depois que Elias no Monte Carmelo, ele provou, né, Deus provou ali o poder dele e os contra os profetas de Baal. E aí, ele, depois, no dia seguinte, ele tava em depressão, pedindo pra morrer, né? Ah, tô com depressão, hein? E aí, Um dia ele foi vitorioso, no outro dia ele... e isso acontece, né? Ainda mais agora, nesses momentos de pandemia. Um dia a gente tá, beleza, super alegre. Cara, ganhei todas no Fortnite hoje. O COD Warzone, topzera. Meu time destruiu. Aí no dia seguinte... Cara, tô mal, tá tudo errado, a minha escola tá péssima, eu não aguento mais EAD, eu não aguento mais ficar dentro de casa, e aí sua moral vai lá pra baixo, né? É interessante que a gente vê na Bíblia isso, eu tô fugindo um pouquinho do assunto, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Deus, quando ele viu Elias com essa situação depressiva, ele foi lá e falou, peraí, vem cá, toma, deu comida pra ele, mandou ele dormir, descansar, deu comida pra ele. Então, nunca... Subestime o poder de uma soneca, e uma boa comida na sua vida. Se tá tudo ruim, vai lá, tira uma soneca, come um pouquinho e as coisas vão melhorar. Mas por quê? Agora a gente está começando a entender um pouco de quem é esse Deus. Que é um Deus que ele se importa tanto com o ser humano, ele ama tanto o ser humano, que ele entende a fraqueza do ser humano e ele fala, calma, eu tô aqui com você. Você tá depressivo? Eu não vou te julgar por isso. Vem cá, toma uma comidinha, tira um cochilo, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Isso me faz lembrar um versículo que eu até deixei ele aqui, anotado. Está em 1 João 4, versículo 8. Do 8 ao 10, na verdade. Porque Deus é amor, e foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Isso fala muito sobre Deus. Né? Ele nos amou primeiro e ele enviou o Filho dele, o único Filho dele, para que ele viesse e morresse no nosso lugar em favor dos nossos pecados. Né? E trazendo isso porque eu entendi, assim, que nós vamos falar sobre a Páscoa, hoje é Páscoa, e eu entendi essa analogia que você quis falar. E aí, por exemplo, em relação aos meus medos, né? O que eu não sabia e que hoje eu sei. É engraçado pensar que, tirei a carteira de motorista e não virei uma profissional no trânsito. E assim é muitas vezes quando a gente aceita a Jesus, quando a gente conhece a Deus, quando a gente tem acesso à Bíblia ou quando a gente vai à igreja. O fato de você participar disso, ou às vezes a sua vida inteira você ter escutado falar sobre Deus, não quer dizer que você o conheça. E assim como eu precisei praticar todos os dias, praticamente assim, constantemente, né? Dirigir para hoje eu não ter medo, eu saber o que eu faço. Assim como eu precisei dessa constância, a nossa relação com Deus, ela tem que ser assim, né? Se eu não tiver uma relação constante com o Senhor, eu nunca vou conhecê-lo. E aí eu não vou saber do que a gente tá... o que é isso, né? Do que se trata isso que nós estamos falando. Então o que a gente quer trazer aqui hoje é algo muito importante. Eu acho que o dia mais importante do calendário cristão, né? Para nós que somos cristãos, conhecemos a Jesus, que cremos em Jesus, esse é a data mais importante do calendário. E aí quando João fala aqui sobre esse amor de Deus, é muito interessante, porque João, ele conheceu o amor após a ressurreição. Então, Deus, ele não é esse carrasco, essa pessoa perfeccionista, esse ser irritado ou desatualizado, né? Como às vezes a gente pode pensar, pode passar por situações assim como o Estevão falou. Na verdade, esse é um Deus de amor. E o que a gente quer falar, focar, né, hoje nessa nossa conversa, é falar como Deus, ele provou, ele mostrou esse amor quando ele mandou o Filho dele, e Jesus, ele se mostrou, né, esse amor quando ele se entregou, ele se permitiu, né, ser sacrificado por nós, e ele ressuscitou. E aí a gente queria falar, olha, João, ele conheceu o amor de Deus após a ressurreição. Mas por que após a ressurreição? Porque pensa que você tem um amigo, e esse amigo decide entregar a vida dele, morrer por sua causa. E aí, o que você vai pensar desse amigo? Ele é melhor do que eu não sou tão bom assim, porque ele fez isso, ele é sem noção, sei lá o que você vai pensar desse cara, mas qualquer coisa seria absurda, porque a única coisa sensata a se pensar dessa pessoa que entregou a vida por você, desse amigo, é que ele te ama
de uma forma bem séria. Ele te ama seriamente, ele te ama de verdade. E aí você tinha até comentado comigo sobre um versículo. Sim, o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. Não há amor maior do que este, do que dar a vida pelos seus amigos. Então Jesus ele já estava falando ali exatamente do que ele estava para fazer. E João ele entendeu isso. Tanto é que depois ele coloca ali que ele entendeu que o amor de Deus ele é manifestado através do sacrifício de Jesus. Porque não existe amor maior do que você dar a sua vida por outra pessoa. Essa é a prova máxima de amor. Porque depois de você dar a sua vida, você não tem mais o que fazer, né? Mas Jesus ele se entregou por nós sem precisar. E é por isso que João deixa claro. Não é porque nós amamos a Deus, mas porque Ele nos amou primeiro. E quem é João, né? João só era um dos 12 caras que andou com Jesus. Ele era só, né, essa pessoa. E desses 12, ele estava no grupo dos 3 que eram mais próximos. E desses 3 que eram mais próximos, ele era conhecido como o discípulo amado. Ou seja, ele era o melhor amigo ali de Jesus. Ele era o brother, né? E eu fico imaginando, sabe, quando Jesus foi crucificado, né? Quando Jesus morreu. Será que ele pensou assim, poxa, acabou a amizade? Sei lá, eu imagino a frustração que talvez ele tenha sentido naquele momento. E quantas vezes a gente não tem essa sensação? E aí quando Jesus, ele ressuscita, ele ressurge, né? Ele volta à vida, cara, aquilo é a prova do amor que João, se ele ainda precisava de uma prova, né? Aquilo é o momento. E aí o que muda é muito legal, porque a gente fala muito, a Páscoa ela é muito lembrada sobre a morte e a ressurreição. E o que a gente quer focar não é só nisso, é o que acontece após a ressurreição. Isso. E aí, depois que você entende esse processo, você entende que Deus, ele é um Deus zeloso, ele é um Deus que te manda comida, te põe pra dormir se precisar, ele é um Deus que entende as suas lamentações, ele é um Deus que se entrega, ele é Deus. E mesmo assim ele foi lá e se entregou, ele sofreu tudo que tinha, tudo que nós precisávamos sofrer, né? E ele não precisava. E ele não precisava. Quando você entende isso, o que você faz a partir disso? Quando a gente passa a entender, então, que Deus, ele é um Deus que realmente o amor dele tá acima de qualquer coisa que a gente faça. Só que aí a gente pensa, não, é porque Deus, ele não tem sentimentos. Então, ele simplesmente foi lá e fez um negócio. Mas como que você pode falar que Deus não tem sentimentos, sendo que ele amou a gente da forma mais forte possível, que é justamente... Ele era carne, né? Ele se fez carne e sem precisar. Ele não tinha necessidade nenhuma disso. Ele não precisava. Mas ele veio, se fez carne, se entregou por nós e ele chorou por nós. A gente vê, né, versículo lá em João que Jesus chorou. Então Jesus ele tinha sentimentos, sendo Deus, ele se fez homem, ele continuou exprimindo os seus sentimentos e ele se entregou por nós e deixou bem claro, não existe amor maior do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. E João registra isso no Evangelho e depois na carta dele, ele deixa registrado que o amor de Deus, ele se manifestou no sacrifício de Jesus e ele nos amou primeiro. Então, uma coisa que a gente também tem que entender é que a gente está cansado de saber, ok, Páscoa não é sobre coelhos que botam ovos, não é sobre chocolate, não é sobre capitalismo, comércio e etc. Nós entendemos isso, né? Inclusive, nesse último mês, nós estivemos lendo o livro de Êxodo no nosso devocional e nós vimos a origem da Páscoa. Foi quando Deus, que amou o povo dele, retirou o povo da escravidão do Egito e ainda livrou o povo da morte, porque ele passou, o anjo da morte passou no Egito, que foi a última praga. Com isso, né, Deus protegeu o seu povo da morte e livrou ele da escravidão, ou seja, ele demonstrou imenso amor por aquele povo que ainda deu muito trabalho depois, né, como a gente pode ver na própria Bíblia. Depois disso, agora com Jesus Cristo, ele ressignificou aquela Páscoa. Por quê? Porque ele adotou um outro povo, que somos nós. Porque nós não éramos parte do povo de Deus. E a gente quase não dá trabalho, né? Como aquele Imagina. povo imagina. E é importante a gente entender isso. Nós não temos esse merecimento, nós não merecemos isso. Por isso que é uma prova de amor. Porque é algo que a gente não merece, mas que Jesus fez assim, Deus fez assim mesmo. E o que muda agora, né? Porque eu falei que o que faz diferença agora é e o após a ressurreição de Jesus. Porque João, ele entendeu esse amor após a ressurreição e nós. A gente primeiro tem que refletir sobre isso, né? O que foi feito, o que mudou na nossa vida. Primeiro, quem eu pensava que era Deus?
Qual que era a visão que eu tinha de Deus na minha mente? E aí a gente tem que ser honesto. Você achava que Deus era injusto? Você achava que Deus ele não tinha esse poder que a gente fala que tem? Ou que ele é irrelevante para os tempos de hoje? Porque a Bíblia não responde questões atuais? Seja honesto com você mesmo. Tira uns minutos aí, desliga o seu celular, põe no modo avião, fecha a Netflix, fecha o videogame, o computador, dá uma respirada. 15 minutinhos você sobrevive. Isso. Depois de assistir o vídeo, não desliga ainda não, tá? Reflete. Quem é que você imaginava que era Deus? Escreve, facilita, mas não escreve o que sua avó gostaria de ler. Você não precisa falar isso aqui quando você estivesse falando pra sua avó com medo dela brigar com você. Gente, sei lá. Enfim, seja honesto. Escreve realmente, abre o seu coração. É só pra você. Você é livre pra fazer isso. E acredite, Deus aguenta. Você vai falar coisa aí que tá, você não, mas Deus vai me castigar. Não, calma. Pode falar. Seja honesto. Depois que você pensar nisso, que você achava que era Deus na sua vida, aí você começa a pensar, ok, agora que eu entendo que Ele me ama de tal forma, que Ele se entregou por mim, que Ele morreu, que Ele ressuscitou e eu ressuscitei com Ele, tenho vida agora, vida em abundância e vida eterna, o que isso muda na minha vida? O que você gostaria se hoje, né, entendendo esse amor de Deus, isso mudasse alguma coisa na sua vida? O que você escolheria mudar? Trabalhe a partir disso. Isso. O que você escolheria mudar e faça isso de uma forma prática na sua vida. Que haja significado realmente essa Páscoa, que não seja só mais um domingo, que não seja só mais uma Páscoa, mais um ano, mas que seja um dia em que definitivamente você consiga mudar algo na sua história. E a sua história, ela começa a partir da ressurreição de Jesus. Quando você entende tudo isso que nós falamos até agora, a partir de agora, defina algo e fala com o Senhor, eu quero mudar isso. Talvez no seu comportamento, talvez um medo, talvez no seu caráter, talvez nas suas relações, não importa. Mas fala com o Senhor. E o mais importante, é como a Tati falou, a constância. A gente só vai conhecer realmente e mudar a nossa percepção sobre algo e aquilo vai poder mudar a nossa vida, consequentemente, quando a gente tem constância naquilo. Isso. Então começa a buscar, começa a ler mais a palavra de Deus, começa a ouvir mais. Só assim eu parei de ter medo de dirigir, porque eu Exato. comecei a dirigir constantemente, então é isso. Então, isso foi o nosso papo de hoje, né? Uma conversa muito importante e um dia extremamente importante. Isso. E a gente quer que vocês façam essa reflexão. Essa é a nossa oração, né? É a nossa oração. Reflitam sobre isso, gastem um tempinho, não se preocupe, vocês sobrevivem, como nós dissemos, 15 minutinhos não vai fazer tanta diferença, assim, por aquele momento, mas vai fazer diferença pro resto da sua vida. Isso pode mudar a sua vida. E amém, Deus te abençoe, fiquem na paz e até o próximo episódio. Continuem firmes e sobrevivendo. Deus está com vocês. Feliz Páscoa pra vocês. Feliz Páscoa.